Então vamos lá. Então esse projeto de IA Manufatura 5.0, que realmente é o conhecimento coletivo, o futuro produtivo. Que realmente eu acredito que quem gosta de compartilhar, porque gosta de aprender. Porque cada vez que você ensina para alguém, você aprende um pouco mais de você mesmo. Então essa é a base do projeto e conseguir. E para criar esse assistente virtual, vai ter que ensinar para ele. Então vai ter que aprender muita coisa. Então, esse é o objetivo do projeto. Okay? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre esse EIV, esse Expert Industrial Virtual. Então, vamos lá. Mesma coisa que a semana passada. Então, são perguntas e respostas. Então, eu vou ler a pergunta, ler a resposta e fazer alguns comentários. E após, vai ter essas respostas, são sempre disponíveis. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O que define um EIV e como essa função se integra à comunidade IA Manufatura 5.0? Então, o Expert Industrial Virtual, EIV, é um objetivo emocionante da nossa comunidade IA Manufatura 5.0. Exatamente. O que me fez criar essa comunidade é realmente ter um expert individual, um assistente, porque eu falo, eu uso o ChatGPT todo dia, já faz meses, mas eu quero uma coisa que mais, para nós, mais industrial, mais focado para pessoas da produção, o dia a dia. Então, quero criar esse realmente uma coisa bem adaptada. Então, ele será mais do que um simples assistente virtual, será um parceiro estratégico que traz conhecimento especializado diretamente para você. Então, para você quê? Para você da produção. Que essa comunidade, o primeiro objetivo é ajudar os encarregados de produção, que são os usuários 1.0. Tá? Que pode ser supervisor, coordenador, líder, gerente, mas realmente ligado à produção. O IV será treinado com a sabedoria coletiva da nossa comunidade e capaz de compreender nuances da indústria, desafios diários e melhores práticas. Então, realmente, a comunidade a gente vai ensinar para eles. Não vai ser só teórico, vai ser muita prática, muitos exemplos de projeto, o que dá certo, o que não dá certo, as nuances. Então, realmente, vamos usar um conhecimento bem prático e bem adaptador à nossa realidade brasileira. Bem adaptador, principalmente às pequenas e médias empresas, que são mais carentes, que precisam mais de tecnologia. Porque as grandes já usam a indústria 4.0 há tempo, mas pequenas não. Infelizmente não. Então, ele se integrará perfeitamente à nossa comunidade, complementando nossas discussões e compartilhando insights valiosos para fortalecer suas decisões e soluções. É porque no início ele não está aqui. A gente vai fazer o trabalho para criar um banco de dados. Mas após algum tempo ele vai aparecer, ele vai participar de nossos grupos de trabalho. No futuro, ele vai ser um dos membros de nossos grupos de trabalho. Então, ele vai conseguir ajudar-nos muito na resolução do problema e busca de soluções. Segunda pergunta: quais são os benefícios de contar com especialistas industriais virtuais na comunidade? Então, imagine ter um especialista industrial disponível 24 por 7 para responder perguntas, fornecer orientações e propor soluções. Então, realmente é isso o objetivo. A assistente está sempre aqui, sempre disponível. O IV trará agilidade para suas tomadas de decisão, ajudando a resolver desafios complexos e fornecer suporte técnico instantâneo. Mas lá você tem qualquer assunto que você tem, o objetivo é esse, você estará tem um problema, tem que resolver isso. Esse é o assistente. Então, a pessoa virtual, como que você não tem medo de perguntar, porque a gente, às vezes, está com receio de perguntar para o chefe, o colega, pô, mas como que eu vou falar para ele que eu não sei fazer isso? Então, a gente está com medo de mostrar que a gente não sabe de tudo. Lá você está aqui para isso. Você pode perguntar qualquer assunto que ele vai atrás. E também dúvida. Se tu como projetor, você é cima. Estou fazendo da primeira CIPOC. Ele fala, me explica um pouco mais sobre o CIPOC. Ele vai te explicar. Meio que é um CIPOC, então, meu caso, eu estou assim, 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 assim. Como que eu poderia fazer? Então, ele te fala, você pode fazer assim, assim. E, bom, tem o fulano de tal que deixou na banca de dados um exemplo. Pode ir lá ver que vai ser lá. Então, lá você vai entrar e você vai ter o exemplo de um membro da comunidade que explicou como ele fez.
na prática, coisas reais. Ele oferecerá acesso ao conhecimento especializado, proporcionando melhoria contínua na produção e permitindo que você aproveite insights profundos para aprimorar seus processos. É mais, porque lá você vai acompanhar. Todo mundo tem relatório semanal, diário, mensal, cada 3 meses, cada 6 anos, cada 6 meses. Uma vez por ano tem que fazer a projeção do ano seguinte. Então, ele vai também te ajudar nessas partes, que você vai explicar, ó, oh, está acontecendo indo. Ele vai te ajudar a analisar as tendências, a ver como que se pode estabelecer uma meta que ousada ou conservadora, não, como que se pode montar uma estratégia, ele vai te explicar tudo, porque ele vai ter um banco de dados de todo mundo. Como o IV pode contribuir para a disseminação do conhecimento técnico e prático? Então, o IV será uma fonte confiável de conhecimento técnico e prático. É confiável, porque realmente quem vai ser nós. Nós, que somos, cada um de nós tem uma especialidade, cada um de nós vai explicar sua especialidade e vai falar coisas que existem, que são reais. Não é só teoria, é prática, coisas que acontecerão. Treinador com sabedoria coletiva, ele oferecerá insight sobre diversos tópicos, desde processos de produção até implementação de tecnologias inovadoras. Então, aí também, tem muitas coisas chegando, como nossa comunidade, a gente vai sempre ficar alerta. Vai ter os grupos de trabalho, vai ter as plataformas de divulgação de conteúdo, de novas técnicas, novas ferramentas. Então, tudo que a gente vai divulgar, ele vai absorver. Falei, opa, tem uma novidade aí. Então, se no seu caso é aplicável, ele vai te avisar. Ó, na comunidade acabou de se apresentando uma nova solução que pode te ajudar no seu projeto. Ele compartilhar orientações práticas, passo a passo, para enfrentar desafios específicos e otimizar eficiências. Então, realmente, daí vai te falar, não, como que eu faço? Ah, você faz assim, você faz aquele, tá bom. Aí você vai, tá bom. Aí você faz o quê? Você está fazendo 2, 3 dias depois, você fala, ok, você me falou, eu fiz isso, e agora? E você vai te acompanhar no tempo, nos seus projetos, sem problema. Essa contribuição enriquecerá nossa comunidade, promovendo o aprendizado contínuo e avanço. Porque realmente, cada vez a gente vai se desafiar sozinho. Porque se você tem a costume de falar, vê como que foi meu mês, eu consegui fazer esse. E você vai, tá bom, me faz uma crítica do minhas performances. Ele vai já te falar, você está assim, porque você não muda, porque você não faz. Então, ele vai ser um assistente que vai te ajudar também, vai te incentivar a buscar algo melhor. Que tipos de interações e colaborações os membros podem ter como IV? Então, os membros poderão interagir com o IV de várias maneiras. No início vai ser na plataforma, após eu mostrar os aplicativos, após eu mostrar os API, que você já tem hoje API. Tu sabe que tudo você vê no Excel, no Google, você já tem nas planilhas, nos textos, nas apresentações, já tem o IA que está do lado, que te ajuda. Então, lá vai ser a mesma coisa. Você vai ter já módulos para poder te ajudar em outros. A gente vai para ERP, para o Minitab, exemplo. O Minitab é básico, mas você pode interagir para poder selecionar a melhor ferramenta estatística. Ele fornecerá as respostas personalizadas, orientações detalhadas e insights estratégicos para suas perguntas. Realmente, como você vai trabalhar com ele, ele vai aprender seu trabalho. E também temos um projeto a gente vai ter o IV com conhecimento de toda a comunidade, mas também após mostrar IV para empresas, porque algumas empresas vão querer ter informações confidenciais que não vão se juntar, mas vai ter um bom coordenador para cada empresa. Então você vai ter um IV personalizado, porque realmente ele vai te responder especificamente. E você, não, eu quero fazer um projeto Six Sigma, mas eu trabalho no calçadista, exemplo. Não sou autopista, sou calçadista. Então, ele vai buscar dentro dos membros os exemplos de calçadistas. E vai ter uma coisa bem específica para te ajudar. O EV também se envolverá em grupos de trabalho
enriquecendo discussões e projetos como as suas experiências. Então, que eu falei, mas ele vai participar dos grupos, ele vai participar dos grupos que a gente vai. Temos um desafio, um problema. Vamos ter vários membros que falam a mesma coisa, eles estão querendo buscar a mesma solução. Então, vamos se juntar e vamos colocar o IV no meio, que ele tem um poder de analisar muitas coisas no mesmo tempo, para ajudar nos a fazer um brainstorming e achar soluções. Ele facilitará colaborações, auxiliando membros a desenvolver soluções inovadoras e promovendo um ambiente de aprendizado colaborativo. Que eu falei, você vai perguntar coisas e você vai perguntar para ele, estou com esse tipo de problema. Quem na comunidade poderia me ajudar? Então, ele vai ver quem na comunidade está perguntando sobre esse assunto. Ele fala, fulano falou sobre isso, o Bertrano falou sobre isso. Também você pode conversar com eles. Então, também ele vai ajudar-nos a poder ter um network bem eficaz. Como o IV pode orientar os membros nas soluções de desafios específicos da indústria? Então, o IV será uma guia confiável para enfrentar desafios da indústria, que eu falei, realmente, vai ser uma assistente virtual especificamente para a indústria. Então, nós vamos poder contar nele, ele vai falar do que se trata. E o que eu falei, também ele vai entender quais são os tipos de indústrias. Então, se você tem um agronegócio, se você tem perfume, se você tem autopeças, se você tem, sei lá, se tem uma fábrica de brinquedos, então ele vai orientar, porque ele vai ter um banco de dados bem específico para você. Ou como insight técnicos e estratégias, ele oferecerá soluções detalhadas e práticas para lidar com questões específicas, que eu falei, muito específico, muito preciso, muito passo a passo para os detalhes. Não vai ser coisas genéricas, vai ser coisas bem o que você está esperando saber, porque você está acostumado, ele vai conhecer seu perfil, vai saber de onde você trabalha, qual tipo de produto, qual tipo de processo, o tamanho da sua empresa. Tudo isso, como tempo, ele vai aprender. Então, ele vai te dar soluções adaptadas. Seu conhecimento evoluirá continuamente com as últimas tendências e melhor práticas. Falei, cada grupo, cada coisa que vai perguntar, cada um que vai perguntar, que vai corrigir, ele vai aprender e a cada vez se tornar melhor. Então, com a capacidade de compreender as suas necessidades, o IV será um valioso aliado para orientar você na resolução eficaz de desafios industriais. Então, realmente, aqui ele vai te fazer pensar. Sabe? Eu gosto muito de IA, então faz meses que estou acompanhando muitos youtubers, muitos são bons mesmo, não, tem alguns que não prestam, mas tem muitos bons. E você vê que eles mesmo, o ChatGPT, exemplo, ajudou-nos, porque você faz uma pergunta, ele te responde uma coisa, 80% você já sabe que ele vai te falar. Mas tem coisas que ele te fala, é verdade, eu tinha esquecido esse detalhe, eu tinha não pensado nisso. Então, realmente ele ajuda, porque ele te ajuda a pensar, a abrir um pouco a caixa, sabe? Olhar, pensar fora da caixa e descobrir novas coisas e você faça simulações e você consegue fazer muito mais coisas. Pergunta 6. Como funcionaria a interação entre o IV, o PRODE e a PRODIA nas respostas aos membros? Então, aqui, a integração entre o IV, o PRODE e o PRODIA nas respostas aos membros será uma abordagem dupla que oferecerá uma visão completa. O PRODE trará análises precisas e baseadas em dados, enquanto a PRODIA trará perspectivas empáticas e orientação humana. Então, aqui, o que eu vou fazer uma diferença muito grande no assistente virtual é que a indústria 5.0 e a 4.0 mais o aspecto sustentabilidade humano e com a inteligência artificial. Então, realmente, eu quero que quando você vai perguntar uma coisa para o IV, os dois vão te responder. O PRODE vai te responder no aspecto técnico e a PRODIA vai te responder nos aspectos humanos e de sustentabilidade. Então, logo depois, vamos fazer uma sessão. Aqui tem esse tema sobre o IV. Tem a mesma coisa, perguntas específicas sobre o PRODE e o PRODIA. Então, ver os próximos
logo vamos falar mais em detalhe. Então, essas vozes complementares trabalharam juntas para oferecer respostas detalhadas e personalizadas, oferecendo uma abordagem equilibrada que abrange tanto os aspectos técnicos quanto os humanos da indústria. Dessa forma, você receberá insights completos para suas perguntas e desafios, enriquecendo sua experiência na comunidade IEMA de Fator 5. Então, esse é o meu objetivo que eu falei. O objetivo desse trabalho é fornecer um assistente para nós no nosso dia a dia. Porque, mesmo porque busca a produtividade, não pode esquecer os aspectos humanos. Então, sempre vai ter os dois. Opa, sempre vai os dois. Ok? Então, o que eu falei? A indústria 5 e a 4, internet das coisas, os computadores, tudo interligado. E como o aspecto de ESG, que é o meio ambiente, a parte social, as governanças para as pessoas, o respeito da ética. E agora, com a inteligência artificial, o negócio está acelerando muito. Então, por isso que temos que ir atrás. Por isso que estou fazendo esse projeto de comunidade, porque eu acho é uma nova revolução industrial mesmo. Então temos que ser preparados e temos que já acompanhar. Não pode esperar. Ok?